adiado no Amazonas devido à segunda onda da Covid-19 no estado. Mas teve muita gente de outros estados da região norte que também deixou de comparecer para a realização da prova. O número de ausentes foi o maior já visto, mas seja para fazer a segunda prova, ou a prova adiada, ou a prova do ano que vem, o Lê Mais Um não podia deixar de te dar algumas dicas, né? Então confere só o que o Rafael tá fazendo. Contou com estudos, eu fiz um cronograma e tal. Eu acho que assim, foi um ano muito complicado para todo mundo e assim, a gente não sabia realmente se ia ter Enem, né? Se ia ser adiado ou não por conta do isolamento social e tal, mas assim, acabou que teve e assim, a gente teve que se preparar bastante desde o começo do ano, revisando os conteúdos, acompanhando as notícias, assim, porque foi o que eu fiz, eu acompanhei bastante tudo que estava acontecendo no mundo, porque 2020 foi um ano muito conturbado para todo mundo, e assim, as minhas técnicas de preparo foram basicamente essa, eu estudei bastante, criei um cronograma para mim. Técnicas de estudo para o Enem desse ano se basearam em um cronograma que eu criei para estudar finais de semana. E assim, nesses finais de semana eu pegava provas que já tinham sido feitas, né, nas edições anteriores e eu fui estudando. Também pratiquei bastante a redação, assim, fiz algumas videoaulas e tal. Aproveitei bastante da internet, que era o único meio, né, em meio à pandemia e tal. A gente podia se comunicar, então eu aproveitei bastante. E além disso, eu fui pro YouTube também, conheci canais ótimos, muito bacanas, que assim, dá pra você estudar um pouco, e foi o que eu fiz. Além também de refazer algumas provas das edições anteriores, que eu errei algumas coisas, outras não, aí eu fui fazendo e foi dando certo, eu acho. Uma dica pra quem fez o Enem ou vai fazer, eu acho que assim, a dica que eu dou é faça um cronograma. Estude, tira um tempo do seu tempo pra você estudar um pouco, entendeu? Porque isso ajuda bastante. Uma semana você estuda humanos, as outras na exata, outra você estuda um pouco da redação e assim você vai indo. Também tem acompanhamento do YouTube ou de qualquer videoaula de algum lugar, porque eu acho que você vai se dar bem. Algumas dicas para te ajudar em qualquer aplicação de prova, principalmente para o Enem. A primeira delas é conhecer as regras do exame e estar atento ao que pode e não pode levar no dia da prova. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Enem terá regras especiais de biossegurança. Este ano, além do documento oficial de identificação com foto e da caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, itens obrigatórios também nos exames anteriores, a máscara de proteção facial passa a integrar a lista. É recomendado que os participantes levem máscaras extras para trocar durante a prova. Haverá nos locais de prova álcool em gel para que os estudantes higienizem as mãos, mas é permitido que os participantes levem seu próprio produto, caso desejem. Os participantes também podem levar a sua própria água ou qualquer outra bebida não alcoólica ou lanches. E olha, é muito importante que os participantes que apresentem qualquer sintoma de Covid-19 ou qualquer outra doença infecto-contagiosa não apareçam para a aplicação do exame, mesmo que você tenha feito a primeira etapa. Essa medida é necessária para que a gente consiga evitar que o vírus circule por aí cada vez mais e mais pessoas sejam contaminadas. MP, mas eu estudei, eu não me sinto preparado, eu não me sinto confiante por tudo que aconteceu, eu não me sinto bem. Calma, isso é completamente normal. E pensando nisso e respeitando o seu psicológico, nós fomos conversar com uma psicopedagoga e ela deu várias dicas pra gente de como você consegue trabalhar a sua mente, ter inteligência emocional e controlar a ansiedade na hora dessa prova ou qualquer outra. Confere só. Bom, é importante a gente considerar que o que nós estamos vivendo hoje, considerando toda a pandemia, é um momento inusitado, é um momento sem igual na nossa história. Então, qualquer expectativa em torno de normalidade ou de cenários ideais, ela tem que ser retirada do nosso pensamento com relação à realização das provas do Enem ou de qualquer outra, porque senão a gente cria uma demanda para nós próprios que a gente não vai conseguir atender. Então, a primeira questão com relação a gente ter uma inteligência emocional para a realização dessas provas é entender que neste ano, em 2021, a realização das provas do Enem de 2020
será algo fora dos padrões, né? Para todos do Brasil. Então, a primeira questão é essa, diminuir um pouco ou entender o cenário para que as nossas expectativas elas não sejam demasiadamente acima daquilo que o cenário pode nos oferecer. E aí, manter a mente, vamos dizer assim, tranquila para continuar os estudos após a realização dessa prova do Enem, porque outras provas virão, outras seleções virão, então é importante que os alunos procurem se manter tranquilos para continuar os estudos, né? Através das plataformas online, através daquilo que suas escolas, seus cursinhos têm oferecido. Manter uma rotina saudável, principalmente, né? Hora para acordar, hora para dormir, ter momentos de lazer, momentos de descontração, principalmente agora nesses dias próximos já à realização do Enem. Então, um dia antes, procurar manter a sua mente, as suas preocupações distantes dos conteúdos dissimulados. O que você tinha para estudar, para aprender, já foi exaustivamente trabalhado durante o ano. Então agora, nesses dias, principalmente um dia antes da prova, procurar dormir mais cedo, assistir um filme, ouvir uma boa música, relaxar, tirar um pouco o pensamento das preocupações, do estresse, das pressões relacionadas aos conteúdos, às provas do Enem. Então essa é a primeira dica que a gente dá com relação a procurar ter um pouco mais de tranquilidade, de segurança para a realização da prova. Entender também que às vezes a gente tem a impressão de que só nós estamos passando por isso, né? Só eu estou tão nervoso, só eu estou tão preocupado, e de fato essa não é a realidade. Entender que todos os alunos, todos os candidatos, todos aqueles que estão prestando prova para o Enem também se sentem assim, também estão preocupados com a pandemia, também estão preocupados com o contágio, estão preocupados com o fato de acharem que não estudaram o suficiente, que podiam ter estudado mais. Então todos estão nessa mesma onda de preocupações. Isso tende a diminuir a nossa ansiedade quando a gente entende um pouco mais aquilo que está por vir. Treinar, fazer simulados é uma forma sim também de diminuir um pouco a ansiedade, porque você se prepara para aquilo que está vindo. Mas agora, nesses dias muito próximos à prova, é importante deixar essas coisas um pouco mais de lado e procurar se distrair com outros assuntos, com outras ocupações. A melhor maneira da gente lidar com a ansiedade na realização das provas do Enem ou de qualquer outra, primeiro é entendendo os próprios sinais que a ansiedade, que o medo, que a preocupação vai gerando dentro de nós, né? Essa ansiedade, a gente não está falando aqui de uma ansiedade patológica, né? A gente não está falando desse cenário, a gente está falando de uma ansiedade que é normal, que é comum em todas as pessoas quando se vem diante de um fato, de um acontecimento inesperado, de um acontecimento extremamente importante para suas vidas, cujo resultado você aguarda com muita já há muito tempo. Então é esse tipo de ansiedade que a gente está tratando, porque as ansiedades de outra natureza, patológicas, etc., elas devem ser tratadas dessa forma, junto aos especialistas, junto àqueles que com certeza acompanham o seu quadro, né, de ansiedade. Então a gente está falando de um outro tipo, né, dessa ansiedade comum a todas as pessoas. Então, o que fazer para tentar evitar que a ansiedade possa prejudicar o seu desempenho na prova? Primeiro, é você se preparar para isso, né? Então, é você saber um pouco daquilo que te aguarda, fazer provas, fazer simulados, fazer as leituras, se estudar naquilo que é possível, porque a gente sabe que nem todo mundo tem, aliás, uma grande maioria não tem acesso a plataformas online para estudo, então a gente vai estudando e se preparando na medida daquilo que é possível ser realizado. Isso nos ajuda a nos sentirmos um pouco mais preparados para a realização da prova e isso tende a diminuir a ansiedade. Mas, por outro lado, quando a gente já está há muito tempo se preparando para um episódio, como é o caso das provas do Enem, alunos que vêm estudando
o ano inteiro, né, para a realização dessas provas, essa ansiedade ela aumenta e ela pode sim prejudicar o seu desempenho na prova. É o chamado deu branco, né? Você estudou tanto, você sabia tanto, mas na hora da prova deu branco. Se isso acontecer, procure respirar fundo, procure talvez sair um pouco da sala, ir ao banheiro, beber um pouco de água, né? A respiração ela tem um papel fundamental para esse equilíbrio orgânico, para acalmar os batimentos cardíacos e assim você poder dar conta de acessar aquilo, as informações, né, o conteúdo que você tem, né, ali preparado dentro de você. Então, procure respirar, procure sair um pouco da sala, né, esticar os membros, as pernas, tomar um pouco de água. Você volta para a sua prova com certeza com um pouco mais de tranquilidade para continuar a resolução delas, né? E isso também a gente pode procurar fazer um dia antes da prova, para evitar que isso aconteça no momento da prova. Um dia antes você pode dormir mais cedo, deixar para revisar conteúdos já em 2, 3 dias antes, um dia antes. Não se preocupar com conteúdos de prova, procurar deixar tudo aquilo que você vai precisar para o dia da prova já organizado, o cartão de confirmação, as canetas, o local da prova onde você vai fazer, a sua identificação, seu documento de identificação, procurar conhecer com antecedência o local onde você vai realizar a sua prova, se organizar para sair mais cedo de casa. Então todas essas demandas, essas logísticas, se você vai fazendo um dia antes, 2 dias antes, elas ajudam você a se manter mais tranquilo para o momento da realização da prova. Bom, agora eu vou dar algumas dicas, né, para a realização da prova, né, no momento da prova. Algumas dicas elas já são bem ouvidas pelos alunos, né? Eles com certeza já ouviram dos seus professores, nos seus cursinhos, nas suas escolas, mas acho que são importantes e vale a pena a gente relembrar aqui, né? Então, no momento da realização da prova, dê uma olhada geral na prova, procure começar por aquelas questões que você considera mais fáceis, que vão exigir menos esforço de você. Se você encontrar alguma questão que te demanda mais atenção, que você não está conseguindo fazer, deixe ela para o final, faça uma marcação, uma identificação para que você não esqueça de retornar àquela questão. Se o cansaço começar a te deixar desfocado, sem concentração, é o momento de levantar um pouquinho, ir ao banheiro, beber água, respirar fundo e depois retornar à realização da sua prova, né? Nos momentos, deixar um tempo, tentar ali controlar o tempo, para deixar um tempo reservado para que você faça a marcação do cartão de resposta com atenção, porque às vezes a gente fica muito ali focado nas questões, é importante que sim, mas esquece que o cartão de confirmação é um momento importante, né? Não adianta você fazer uma prova excelente e na hora de marcar no cartão resposta errar a marcação. Então deixar um tempo ali bom para que você faça a marcação com certa tranquilidade. No caso da prova desse domingo, que vai ter redação, é importante também você fazer o seu rascunho, fazer os seus escritos de uma maneira mais livre, mas antes de passar limpo também, levantar um pouquinho, ou então respirar fundo, fazer alguns movimentos de relaxamento no próprio local da prova, para aí sim começar a passar limpo a sua redação. Quando você chegar no seu local de prova, né, como no local da prova mesmo, você não pode levar livros, você não pode estar com acesso a eletrônicos, etc. É importante também que você reserve aqueles minutos antes para fazer um bom exercício de respiração, né, para pensar em coisas que não tenham a ver, né, necessariamente com a prova. Não fique tentando relembrar conteúdos, fórmulas, né, porque isso pode atrapalhar também gerar uma ansiedade, gerar um nervosismo e atrapalhar a realização da sua prova, né? Quando você vai ao momento da prova, ao local da prova, às vezes a gente encontra as pessoas conhecidas e a tendência é a gente querer falar alguma coisa com relação aos conteúdos da prova, revisar rapidamente algum conteúdo que você acha que não lembra corretamente. Não faça isso.
né? Se você encontrar seus amigos, se você encontrar pessoas conhecidas ali no ambiente antes da prova, desejo boa sorte, fale de amenidades, mas procure não tratar de assuntos referentes a conteúdos, né, nesses minutos que antecedem a realização da prova. A gente já conversou com o Rafa até aqui e descobriu como ele está se preparando para as provas. A gente também conversou com uma psicopedagoga para a gente conseguir manter a calma na hora de qualquer prova. O que é que está faltando? Claro que só poderia ser a gente continuar a te dar mais dicas de como estudar em casa e se preparar para qualquer ocasião. Então, com a palavra, o professor Mário Silva. Aqui quem fala é o professor Mário Silva, com experiência de 33 anos em pré-vestibulares, professor de cursinhos, né, de vários colégios aqui do Amazonas. Então, estou aqui participando com vocês, é um prazer enorme para falarmos sobre a atual situação, né, de preparação desses alunos para os vestibulares, né, que vão acontecer, Enem, universidades federais e estaduais, né? Então, a primeira coisa, já que nós estamos numa nova realidade, é entendermos que a sala de aula foi estendida para o seu quarto, ou para a sua sala de estar, ou para a sua área, não é isso, de sua casa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que a sala de aula foi para dentro da sua casa. Então, a criação de um ambiente propício, um ambiente onde você possa ficar tranquilo, tente simular um ambiente de sala de aula, né? Você separe um lugar numa mesa, ou se você tiver uma carteira de estudos, né? E crie nesse ambiente, né, uma situação em que você possa, na realidade, entender que aquilo é uma sala de aula, não é o seu quarto, não é a sua varanda, não é a sua sala de estar. Então isso é muito importante, fazer com que o ambiente em que você está estudando é um ambiente de sala de aula, entendeu? Então assim você não vai se sentir no seu quarto, onde você pode fazer o que quiser, não. E no momento em que você estiver se dedicando a esse estudo, isso faça como se estivesse numa sala de aula, ok? Outro ponto importante é você dimensionar seu tempo, né? Quando você está no colégio, quando você está num cursinho, né, um pré-vestibular ou qualquer outro tipo de preparatório, você tem os tempos de aula, você tem os intervalos para lanche e etc. Então é bom também você criar isso na sua casa. Se você vai começar a estudar, mesmo que seja online, com o professor na tela do seu computador, o que vai acontecer? As aulas chegarão até você em tempos e horários pré-determinados. Então você cria um horário de estudo. Vou assistir 3 horas de aula, vou dar uma pausa para eu fazer um lanche. Não pode ficar sem, deu sede, vou levantar e vou lá na geladeira, deu uma fominha, vou ali comer um biscoito. Não, senão você vai picotar todo o seu estudo. Então crie dentro de sua casa, não é isso? Horários como se você estivesse num colégio ou como se você estivesse dentro de uma sala de aula real. Porque no fundo, isso virou uma sala de aula para você, ok? Só que dentro da sua casa, beleza? Outra coisa, muito importante também, eu sei que estamos todos ansiosos, estamos todos esgotados, né? A aula online, a aula de vídeo, ela não, como é que eu posso dizer? Não são todos que conseguem assimilar de maneira igual. Nós somos todos diferentes. Mas nós temos que entender, gente, que é a situação que nós estamos vivendo no momento. Então você tem que procurar se adaptar. Uma coisa que nós estudamos em biologia é a evolução, e todos nós temos capacidade de nos adaptar. Nós temos capacidade de evoluir, obviamente não mudando de maneira orgânica, mas dentro do contexto social, dentro do contexto comportamental, nós conseguimos sim nos adaptar. Tá? Não adianta ficar sentado dizendo, meu Deus, eu não vou conseguir. Você consegue. Você se disciplina, você se organiza, tá? Porque nem todo mundo tem a mesma facilidade, por exemplo, de aprender no online, né, via tela de um celular, de um computador, como na presença do professor. Então é muito importante você ter disciplina, você ter foco, você ter vontade. Gente, isso é algo que nós estamos passando, mas também vai passar. A minha dica para você é: organize um horário, faça-o funcionar, tenha também seu horário de descanso, tenha o seu horário de lanche, é importante você também relaxar um pouco, porque todos dentro de casa é estressante,
mas continue com foco, continue firme, continue estudando, continue procurando os professores online, continue procurando exercícios online, procure algumas plataformas, alguns cursos que estão oferecendo, não é isso, essa preparação online. Espero ter ajudado, e o que eu desejo para todos vocês, vestibulandos de todo o país, de todo o norte do Brasil, de toda a nossa imensa Amazônia, é que vocês tenham sucesso. Estamos passando por essa pandemia, mas nós somos fortes e nós vamos vencer. Um grande abraço do professor Mário. Um beijo, força, foco, até mais. Muito obrigada, professor Mário, professora Janara, todo mundo pelas dicas valiosas. Rafael, muito obrigada. Gente, o Lê Mais Um fica por aqui. Você, muito obrigada pela sua companhia, como sempre. É incrível poder estar aqui com você. Se você for fazer o Enem, calma, pesquisa na internet, relaxa, descansa, valoriza sua mente. E bom, assistam Lê Mais Um. Até a próxima, gente. Tchau!